Boa tarde, galerinha do quarto ano. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Centro Educativo Municipal Desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende, aula de História, professor Islahana. Hoje nós vamos relembrar um pouco sobre o que nós estudamos na pré-história e iniciar o nosso estudo sobre a agricultura. Essa primeira imagem, pessoal, eu coloquei para vocês verem como a espécie humana passou por evoluções ao longo dos anos. Essa primeira imagem mostra como era o homem na época das cavernas. Era o homem da espécie Australopithecus. Observem que ele é muito diferente do homem de hoje, de nós, seres humanos hoje. Ele tem um tamanho bem menor, o corpo coberto por pelos e a aparência lembra muito de animais. Depois do Australopithecus, houve o Homo habilis, a espécie humana que se chamava Homo habilis. Lembram que eu até falei para vocês que o Homo habilis, ele era aquele que passou a ter habilidades, que começou a construir instrumentos, a fabricar instrumentos. Mas observem que a aparência dele ainda é muito diferente da aparência do homem hoje. Depois do Homo habilis, surgiu o Homo erectus, que recebe esse nome, como o próprio nome já diz, porque ele tinha a coluna ereta, a coluna reta. E ele já vai começando a aparecer um pouco mais com o ser humano de hoje. E foi o Homo erectus que dominou o fogo, que criou o fogo. Depois do Homo erectus, nós temos o Homo de Neandertal. O Homo de Neandertal, ele já lembra um pouco, ele já vai lembrando um pouco a aparência do homem de hoje. Ele já não tem mais pelos espalhados pelo corpo. Até que surgiu a espécie humana de hoje, que é o Homo sapiens sapiens, que recebe esse nome porque é o homem que sabe, é aquele que pensa. Então, o nome da nossa espécie é Homo sapiens sapiens. Eu falei para vocês que a pré-história ela é dividida em dois períodos, período paleolítico e período neolítico. O período paleolítico é o período da pedra lascada. O homem fabricava instrumentos cortantes para caçar e para se defender de pedra lascada. Então, o período paleolítico é o período da pedra lascada. Nesse período houve o domínio do fogo, o homem começou a dominar e a criar o fogo. O homem dessa época, ele era nômade. Lembram que eu falei para vocês que nômades são aqueles seres que viviam mudando de um lugar para outro, que não tinham uma casa fixa. Eles viviam de um lugar para outro. Viviam em um lugar, tiravam tudo que precisavam daquele lugar. Quando acabava, eles mudavam para uma outra região. E eles viviam em cavernas. Eu coloquei essa imagem, pessoal, para vocês perceberem um pouco como o domínio do fogo foi importante para o homem. Porque o domínio do fogo possibilitou o quê? Possibilitou que eles se aquecessem nas noites frias, possibilitou que ele tivesse proteção contra os predadores, contra os animais selvagens, possibilitou também a iluminação do caminho e as moradias durante a noite. Então, o fogo, ele iluminava as moradias dos homens naquela época e também possibilitou que o homem cozinhasse aqueles animais que eles capturavam. O domínio do fogo ocorreu por volta de 500 mil anos atrás. Nessa imagem, vocês podem perceber como era que o homem do período paleolítico criava o fogo. Ele pegava uma frespa de pau, um pedaço de pau, e esfregava. E ali daquela forma surgia o fogo. Ou ele pegava duas pedras e também batia uma pedra na outra e assim produzia o fogo. Nessa imagem, pessoal, vocês podem possibilita que vocês vejam como era a vida do homem no período paleolítico. Olha só, eles caçavam para se alimentar, Os instrumentos que eles utilizavam eram esses instrumentos pontiagudos que vocês podem ver aí, e eram instrumentos feitos de pedra lascada. Eles já tinham o domínio do fogo, só que eles não sabiam plantar e colher. Eles só sabiam caçar aquilo que eles necessitavam para se alimentar.
Eu falei também para vocês na aula passada sobre as pinturas rupestres. Pinturas rupestres significam pinturas na pedra. Eram pinturas que os homens faziam nas paredes das cavernas, retratando o seu dia a dia, a sua caça, às vezes as batalhas que existiam entre eles. As pinturas rupestres, elas são fontes históricas. Por quê? Porque ainda hoje elas perduram, ainda hoje elas existem nas paredes das pedras, né? Ainda hoje elas não foram apagadas, ainda hoje estão nas paredes. Por quê? Porque elas foram pintadas com uma tinta que era feita com sangue de animais misturada com outras terras que o homem encontrava naquela época. Então, nessa imagem aí, vocês podem perceber que as pinturas rupestres, eles retratavam os seus animais, as suas batalhas, a sua caça. O período neolítico. O período neolítico é o período da pedra polida. O homem passou a fabricar os seus instrumentos de uma maneira mais sofisticada. Houve o processo de sedentarização. O que é isso, professora? O homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Ele não vivia mais mudando de um lugar para outro. Ele passou a ter a sua casa, o seu lugar para viver. Passou a ter um lugar fixo. Por que isso aconteceu? Porque ele aprendeu a plantar e a colher. Ele vivia num lugar, geralmente ele ia para lugares próximos dos rios, e lá eles plantavam e colhiam. Tinham o que precisavam naquele lugar, então não precisava mais mudar. Então eles não eram mais nômades, eram sedentários. E começaram a domesticar os animais, começaram a criar os animais que eles utilizavam na sua alimentação, assim não precisavam sair para grandes caçadas. Aí a imagem do período neolítico que eu coloquei para vocês. Lá no fundo vocês podem ver que o homem está plantando e colhendo. Aqui no canto vocês podem ver que a menina está alimentando os animais. Por quê? Porque nessa época ocorreu a domesticação dos animais, a criação dos animais. Por isso que eles conseguiram viver em um lugar fixo, né? Parados em um só lugar. Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a agricultura e a ocupação do espaço. Vocês podem pegar o livro de vocês e abrir na página 30 e acompanhar a leitura e a explicação. Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de seus alimentos. Isso começou a mudar quando alguns grupos humanos aprenderam a plantar seu alimento e teve início a prática da agricultura. Então, durante muitos anos, o homem ele era o quê? Nômade. Ele vivia mudando de um lugar para outro. Só que isso começou a mudar quando surgiu a prática da agricultura. O que é isso, professor? O que é essa prática da agricultura? É quando o homem passou a plantar e a colher aquilo que ele plantava. Por meio da observação do ambiente, descobriram que as sementes que caíam no chão após algum tempo cresciam novamente e geravam novos alimentos. Eles perceberam que os locais próximos aos rios eram ricos em frutos e diversos vegetais. Além disso, vários animais procuravam os rios para beber água, facilitando o processo da caça. Então, o homem ele aprendeu que se ele plantasse a semente no chão, cultivasse aquela semente, aquele lugar, aquela semente poderia germinar, crescer e gerar um alimento. Descobriu que próximo dos rios eram os lugares mais adequados para se viver, porque os animais eles iam beber naquele rio e assim facilitava a caça. Para dar conta de animais, para dar conta de alimentar o grupo, foram criados instrumentos como os machados, as facas e as foices de pedra polida. Além disso, era preciso armazenar as sementes e a produção agrícola. Os seres humanos passaram, então, a aprimorar as técnicas de cozimento de barro, dando origem a um tipo de cerâmica mais resistente, capaz de armazenar sólidos e líquidos. Eles também produziam instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde colocavam as sementes. Esse domínio tecnológico levou à domesticação das plantas e alguns tipos de alimentos passaram a ser cultivados. A adoção dessas técnicas agrícolas
revolucionou o período. As técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos e, com esse excedente alimentar, os seres humanos não precisavam mais deixar a terra onde habitavam para viver em um outro lugar. Então, o homem passou a dominar essas técnicas de agricultura, que eles faziam, certo? O quê? Eles pegavam aquela semente daquele alimento, colocavam aquela semente dentro daquele solo, começavam a cultivar aquela região, aquela semente, aquele lugar, aquele plantio, e assim eles conseguiam que aquela semente ela germinasse, ela crescesse e desse origem a um alimento. Muitas dessas técnicas, elas são usadas ainda hoje pelos agricultores. Só que hoje, pessoal, muitos instrumentos, eles foram criados revolucionando a agricultura. Como tem aí na imagem do livro de vocês, que vocês podem ver aqui no slide, tem esse trator, né? Esse trator puxado por arado. Ele prepara a terra para ser plantada. Então, facilitou um pouco mais o processo de agricultura, as práticas de agricultura. O homem não precisava mais preparar aquela terra. Quem prepara nos dias de hoje, na grande maioria das vezes, são os tratores. Aí eu coloquei duas imagens para vocês perceberem como era a preparação da terra antigamente. Era o próprio homem que preparava, pegava o machado e preparava aquela terra, né? E hoje, como é feito o processo da agricultura, que esse processo de preparação da terra já é feito por instrumentos mais modernos, como o trator. Mudança no modo de vida dos seres humanos. Além do cultivo de vegetais, ocorreu também a domesticação dos animais. O que é isso, professora? Eles passaram a domesticar, criar certos animais que eles usavam na sua alimentação. Esse fato, além de melhorar a alimentação deles, também aumentou a quantidade de couro que eles precisavam, de lãs, né, que passou a ser utilizada já na confecção das vestimentas, já na confecção das roupas. Eles tinham um lugar e naquele lugar eles criavam os animais. Eles alimentavam, dando água, cuidando para que aquele animal crescesse e assim eles pudessem utilizar na sua alimentação. O desenvolvimento de instrumentos e recursos naturais tornaram possível a construção de abrigos mais seguros, feitos de madeira, pedra e barro e cobertos com folhagens. As habitações tornaram a vida mais segura, pois ofereciam maior proteção contra as adversidades da natureza, como a chuva, a neve e alguns animais predadores. Então, quando eles começaram a criar suas casas, os seus lares, eles tornaram-se mais seguros, porque assim, aquele lar protegia ele contra chuva, contra o sol forte, contra aqueles animais mais perigosos. A fixação dos grupos humanos e a maior quantidade de animais provocaram um crescimento da população. Aumentou a população, o número de pessoas que viviam naquele lugar, porque aumentou o número de nascimentos, mais pessoas estavam nascendo. Com um número maior de pessoas, era necessário também aumentar a quantidade de alimentos. Se nascia mais pessoas, tinha mais pessoas para serem alimentadas. Então, o controle da produção precisaria ficar cada vez mais eficaz. A baixa produção de alimentos poderia levar muitos à morte. Então, eles precisavam produzir mais alimentos para poder alimentar aqueles seres que estavam nascendo. Por isso, foi necessário aprimorar cada vez mais as suas técnicas de agricultura. Por isso que o homem foi procurando aprimorar sua maneira de cultivar os alimentos, para evitar período de escassez e de fome. Por isso que foram surgindo novas técnicas, novos aparelhos mais modernos que modernizaram ainda mais a agricultura. A organização social dos grupos humanos. A transição da vida nômade, ou seja, daquela vida em que o homem vivia de um lugar para outro, para a vida em que o homem se tornou sedentário, a vida que o homem passou a viver fixo no lugar,
demorou, quer dizer, milhares de anos. Por muitos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentários. A introdução da agricultura não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares, certo? Demorou. Em um certo lugar já surgiu aquelas pessoas que viviam fixas, em outro demorou mais tempo, então foi um processo lento. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram uma necessidade de criar formas de organização social. Nessa transição foram formados os primeiros grupos familiares, os clãs, que depois deram origem aos abrigos, às aldeias, às vilas e às cidades. E os clãs partilhavam as terras, as ferramentas, aquelas pessoas que viviam no mesmo abrigo, na mesma aldeia, eles dividiam as mesmas ferramentas, eles dividiam o trabalho, eles partilhavam aquela terra. Então foi aí que foi começando a surgir as primeiras cidades. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder. Então, precisava ter um líder para poder organizar aquele lugar, né? Organizar aquela terra. Geralmente, o homem mais velho do grupo, ele era o líder daquele lugar, o líder daquela região. Líderes mulheres. Há arqueólogos que afirmam que alguns grupos eles eram liderados sim por mulheres. Na grande maioria das vezes eram homens, o homem mais velho, mas tinha grupos que também eram liderados por mulheres. Para eles, a prova disso foi a descoberta da escultura de culto de mulheres, a fertilidade ao poder atribuído às mulheres por causa da gestação, que era associada à fertilidade e teria dado um lugar de destaque às mulheres que poderiam ser responsáveis pela organização do grupo. São essas imagens, essas duas esculturas que vocês podem observar aí. Então, de acordo com essas esculturas, né, a descoberta dessas esculturas possibilitou que alguns historiadores afirmassem que existiram sim mulheres que foram líderes nesta época. Pessoal, a atividade de hoje é a atividade no livro de história, atividade da página 31, 33 e 35. Vocês devem copiar e responder no caderno, tá ok? Coloquei também uma sugestão de filme, porque é o final de semana. Quem quiser assistir esse filme, que é os Scrooge, eu não sei pronunciar muito bem, mas é um filmezinho que vai mostrar um pouco como era a época na pré-história. Tá, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje.